A segurança é o conceito social supremo da sociedade burguesa. O conceito da polícia, no sentido de que o conjunto da sociedade só existe para garantir a cada um de seus membros a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de sua propriedade. Nesses termos, Hegel chama a sociedade burguesa de estado de emergência e do entendimento. Através do conceito da segurança, a sociedade burguesa não se eleva acima do seu egoísmo. A segurança é, antes, a asseguração do seu egoísmo. Portanto, nenhum dos assim chamados direitos humanos transcende o homem egoísta. O homem como membro da sociedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e ao seu capricho privado e separado da comunidade. Muito longe de conceberem o homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de sua autonomia original. O único laço que os une é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta. Página 50, do livro Sobre a Questão Judaica, de Karl Marx. Fica evidente que a questão principal da segurança é o direito, garantir o direito à propriedade, né? Evidentemente que o termo propriedade assumiu muitas variantes ao longo da história, desde que Marx escreveu esse texto, né? Mas o mais importante aqui, né, é que o conceito trabalhado por Marx naquele período, né, quando se fala de propriedade, não se falava e não se entendia, por exemplo, a propriedade individual, não é? A casa, o carro, o terreno, enfim. Não é desse tipo de propriedade, mas aquilo que nós chamamos e que nós podemos explicar da seguinte maneira: o direito à produção. O direito fundamental da sociedade capitalista, e nós estamos numa sociedade capitalista, é garantir que a produção ocorra, né, a todo custo, certo? Isso significa que as forças de segurança estão aptas, preparadas e treinadas para garantir, em primeiro lugar, as condições gerais de produção. O que significa isso? Em hipótese alguma, e sob qualquer condições, a produção de qualquer indústria deve parar, não é? Não pode parar por falta de energia, não pode parar por falta de recursos, e isso geralmente quem garante é o Estado, e também não pode parar a sua produção se os trabalhadores decidirem parar, não é?
parar de trabalhar. Nisso também o Estado tem uma responsabilidade muito grande, né? Com o passar do tempo, surge então a noção de crime, né? E principalmente a noção de crime individual. E esse crime individual passa a ser interpretado como uma violência contra a propriedade, né? A propriedade dos indivíduos. E aí ocorre uma inversão, né, proposital da interpretação do direito à segurança, né? Ou seja, os estados, a sociedade de maneira geral, e aqueles que têm o poder de fazer a interpretação, vão fazer uma nova leitura e vão oferecer essa leitura para a sociedade de maneira geral. Ou seja, o crime está diretamente ligado aos indivíduos. A individualização do crime, a individualização do ato criminoso, e o ato criminoso passa a ser também, sendo, os seus conceitos passam a ser gradativamente também transformados, né? Evidentemente. E com isso, o que acontece é que a sociedade, de maneira geral, absorve, assimila a ideia de que há o direito à propriedade individual e que essa propriedade individual deve ser preservada a todo custo, né? Então, o crime passa a ser entendido como uma violação dos direitos individuais. E com isso, nós escamoteamos, né? Varremos para debaixo do tapete a verdadeira substância do direito, aliás, do primeiro direito fundamental, né? O direito que fundamenta todos os direitos na sociedade que nós estamos. Todo ordenamento jurídico, né, e todas as condições reais da política passam a ser exercidos sobre o Estado para que o Estado de fato garanta isso, não é? E agora que nós estamos vivendo uma crise estrondosa do capital, fica mais evidente ainda que esse direito agora fica explicitado. Mas fica explicitado num contexto em que nós, de maneira geral, ainda não temos clareza, aliás, não tivemos ao longo da história, né? E não temos clareza desse processo, né? Desse escamotear do direito, né? Então, quando a gente vê toda uma reinterpretação da Constituição que protege fundamentalmente as empresas, significando que há uma proteção generalizada à produção, né? E exacerbando cada vez mais a aplicação, né, dessa perversão do direito, ou seja, ampliando cada vez mais as condições de punição aos indivíduos. Uma vez que há uma tendência a que esses indivíduos cada vez mais se tornem não produtivos, não rentáveis para o sistema capitalista. Então,
a base, o princípio dos direitos, né, desses direitos do ser humano, que ganhou uma interpretação, principalmente a partir da ONU, ainda guarda no seu cerne essa invisibilidade de que toda a estrutura social está a serviço da produção. Óbvio que em todas as sociedades, o mais importante é primeiro você desenvolver as condições para você produzir para poder sobreviver, ou seja, comer, né? Se abrigar. Só que a produção material, ela vai gradativamente também, nesta sociedade capitalista e liberal, ela vai ficando cada vez mais de lado, porque à medida que avança a tecnologia, à medida que avançam os processos produtivos, à medida que avança a produção material, numa escala na qual cada vez mais nós, seres humanos, não temos mais condições de tocar naquilo que produzimos, então ficamos também distantes da própria realidade material, ou seja, a gente não vê as coisas sendo feitas. E aí, nesse distanciamento, a nossa consciência social passa a dar mais atenção, digamos assim, a outros elementos que são absolutamente abstratos, né? E essa abstração, então, ela volta para os indivíduos. Ela se materializa nos indivíduos. Ou seja, o crime é um ato individual. E óbvio que isso atinge principalmente aqueles que são mais desprotegidos na sociedade. Não vou dizer aqueles que são menos instruídos, mas aqueles que são principalmente mais desprotegidos. Aqueles que são também vítimas de toda forma de violência. Talvez isso explique, de alguma maneira, o fato de que os oprimidos, os explorados, os violentados, né, aceitem se colocar nas mãos daqueles que prometem protegê-los desse crime ou dessa criminalização individualizada. No entanto, eu penso que à medida que avança, principalmente, uma crise estrutural, que não é uma crise qualquer do capitalismo, e que e que já criou, e que tem criado, e que criará cada vez mais uma desigualdade social, empurrando milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas para fora da produtividade, ou seja, milhões de pessoas, bilhões na verdade, bilhões de pessoas hoje no mundo não produzem dinheiro. Há aqueles que produzem, chegam a produzir quase $2 por dia, ou algo parecido a isso, 1,9 dólares. Então, é necessário garantir a produção aumenta, há uma ociosidade cada vez maior, e aí nós temos uma contradição e um impasse histórico nisso. O que significa? Que, fundamentalmente, esse direito agora entrou em crise. E é por isso que aquela face escondida, que Marx bem observa no século XIX, agora aparece com toda a força. Não é?
aparece com toda a força exatamente porque a crise estrutural obriga a uma nova tomada de posição. Não dá mais para esconder essas coisas e não dá mais para fazer o teatrinho. Em outras palavras, não dá mais para simplesmente esconder. Significa que as duas coisas agora ficam... essas duas esferas de interpretação ficam, de fato, explícitas. De um lado, o aumento, o recrudescimento, né, da prática do direito como a criminalização individual, e de outro lado, agora sim, de forma cada vez mais explícita, o verdadeiro significado desse direito na nossa sociedade. Então, a justiça, o Estado, a política, todos trabalham, se mobilizam solidariamente para garantir agora de forma clara o direito à produção. E se isso ocorre, é porque efetivamente nós estamos numa crise insolúvel. Por isso que é importante nós pensarmos muito bem sobre essa questão do direito. E é por isso que, para os liberais, o direito, então, vai transitar fundamentalmente eu estou falando muito esse termo, né? Vai transitar para a proteção dos indivíduos. Né? Então, há uma outra interpretação sobre isso, né? Sobre essa questão. À medida que os liberais, principalmente de inspiração keynesiana, compreendem também o papel do Estado como protetor e não apenas como garantidor de direitos. Né? Eu penso que essa questão ela explica muito também, ou pelo menos lança algumas luzes para aquilo que nós estamos vivendo, né? Entre outras coisas. Então, a questão toda é a segurança. No fundo, o direito, primeiro, né, aquele que é a base constitutiva do ordenamento jurídico da sociedade capitalista, é a segurança. E a segurança é baseada na produção. Então, a sociedade precisa proteger, e institucionalmente a sociedade precisa proteger o quê? A produção. É isso, gente. Até a próxima.